Muito obrigado a todo mundo que Nossa, pregou aí a fica camiseta. preso ali no quintal. A Alda quase quebrou tudo. Bom, vamos dar início então. Hoje a gente vai falar de User Experience, ou UX, para quem já é mais íntimo do assunto. Um termo que foi cunhado por Donald Norman na década de 90, quando ele ainda trabalhava na Apple. Ele achava que uma solução brilhante para o problema errado pode ser pior do que nenhuma solução. Então, resolva o problema certo. E o X nada mais é do que um conjunto de fatores que guiam o usuário a utilizar seu produto ou serviço. Vale lembrar que o X não é apenas uma tela bonita, como muitas pessoas pensam, ou um layout com uma boa usabilidade, e muito menos algo exclusivo da tecnologia. E o X é tão importante que até mesmo profissionais de atendimento, de marketing, vendas e até o time de desenvolvimento precisam entender, mesmo que seja só o básico. Pois esse é um dos fatores chaves para o sucesso do seu produto. Esse discurso de UX é muito bonito na teoria, né? Mas na prática, poucas empresas realizam trabalhos centrados no usuário de verdade. Então hoje, nesse painel, trouxemos 3 especialistas no assunto, para mostrar qual é a relação de UX com a aquisição de novos clientes e entender como melhorar a experiência daquelas que já temos para reduzir o temido churn. Aqui comigo hoje eu tenho Alda Rocha, da Bitec. Oi, gente, tudo bom? Andrei Furtado, da TopTal e do canal UX Andrei Lab. Gurgel. Andrei Gurgel, desculpa. Você está fazendo híbrido. Fizeram uma fusão. E Daniel Furtado, da Wizen e do UX Now. Para começar a falar do assunto, Alda, como temos muitos donos de empresas aqui, CEOs, se alguém implantar uma mentalidade voltada para UX na empresa, o que isso significa no fim do mês? Tem algum case que você poderia compartilhar que mostra isso? Tá, o que significa no fim do mês? Eu acho que eu consigo resumir com uma oportunidade, mas assim, de verdade, porque quando você de verdade implementa UX dentro do teu produto, da tua empresa, você consegue entender que essa questão do lucro, dos números, ela consegue ser muito mais bem elaborada, o resultado vai ser muito melhor se ele for pautado no comportamento humano. Então, você consegue entender por que de repente, uma área ou um setor não tá acontecendo, ou então por que aquele botãozinho lá do seu site não está sendo clicado, ou então porque ninguém leu o seu e-mail marketing. Então, assim, alguns mistérios, né, que a gente fala assim, nossa, mas por que eles são respondidos, ou pelo menos dão um sinal, né, de que vão ser respondidos, e você vai vendo as oportunidades de verdade e de evoluir o teu produto, de crescer, de transformar, talvez, ou pivotar, não sei, ou fazer alguma mudança. Por exemplo, a gente achava que a gente tinha que, sei lá, de repente você está vendendo carne para vegano, sabe? Aí você entende que, putz, não é isso que eu tenho que fazer, sabe? Então, assim, essas transformações, elas acontecem quando você realmente, ou de fato, ouve quem está consumindo ou quem está usando o teu produto e o teu serviço. E, na maioria das vezes, a gente sabe que as empresas, elas falam que ouvem, mas elas estão assim, ó, tipo, não. Ah, não, beleza, fica aí, mas faz isso aqui. Então, assim, o que ela ganha? Ela ganha um vínculo, ela ganha um usuário que realmente vai querer usar aquela plataforma, porque ela sabe, aquele usuário sabe que aquela plataforma, por mais que ela seja, sei lá, uma MVP, ela está interessada em evoluir e atender o que aquele usuário está querendo, né? E de case, assim, tem cases do passado, mas eu vou falar um pouco do momento atual que eu tô hoje, lá na Bitec. Inclusive, esses dias a gente tem 2 produtos, né? A Bicâmbio e a Remessa Online. E ontem, por um acaso, a alta do dólar, né, fez com que todo mundo estivesse loucamente dentro da empresa. E, para mim, é a primeira experiência trabalhando com o mercado financeiro, mas eu tenho muitos anos de pesquisa, então, assim, eles já faziam UX, eles já se esforçavam para caramba para fazer acontecer, mas faltava aquela
pessoinha que ia lá e ouvia, sabe, tipo, para poder fazer essa roda girar de verdade. Então a gente está conseguindo fazer isso agora. Não que eles não fizessem antes, eles já estavam tentando, mas assim, mas agora a gente sentiu que deu a atração que precisava para acontecer de verdade. Então eu comparo mais ou menos assim, pegando um pouco essa coisa da imagem de Marte e tal. Eu comparo tipo assim. Antigamente a gente a empresa estava só observando lá, né? Tinha, tipo, sei lá, a Marte está lá vermelho, né? Legal. Mas precisou de um research para chegar lá, ser a curiosity, né? Para ir lá e falar, opa, estamos aqui e é isso que está acontecendo. Pega os dados e como que a gente vai agir? Então eu acho que assim a gente precisa entender que nem todos os problemas vão ser resolvidos se você contratar um UX. Assim, precisa ter todo, né? Como é que fala, um ambiente ali para que a coisa aconteça. Andrei, Daniel, quer complementar alguma coisa? Eu acho que realmente essa coisa da gente ter a expectativa de que o mundo é do jeito que é dentro do nosso escritório, ela só muda mesmo quando você sai do seu escritório e percebe que não é. Então, esse exemplo que você deu de Marte é um negócio que é muito assim, a gente fica a vida inteira imaginando ou chamando de planeta vermelho, sei lá o quê, daqui a pouco, quando você chega lá, você descobre que o negócio é cinza e fala, pô, me lasquei. Então, a gente realmente a gente é muito mais enviesado do que a gente acha que a gente é, muito mais. Então, a gente é preconceituoso, a gente é arrogante, a gente não sabe de nada mesmo, e a gente só sabe a hora que você realmente descobre que, nossa, então, realmente tem outros países, tem outros planetas, tem outras coisas, e toda vez que você faz uma pesquisa e chega com um dado assim, é sempre um grande tapa na cara, né? Só que esse tapa na cara, às vezes, não quer dizer nada. A pessoa só fala, dá um tapa na minha outra cara também, porque eu não estou nem aí, e eu vou ficar insistindo porque eu sou burro. Então, acho que tem esse lado. Como a Alda lado. falou, UX é uma cultura, né? Não é uma pessoa que vai estar segurando uma bandeira e transformar uma empresa. Talvez ela seja multiplicador da cultura, mais valioso que atuar é multiplicar a cultura mesmo. O UX é uma cultura. Certo, Andrei. O pessoal está, desde ontem aqui no Logic Experience, eles aprenderam que para um negócio de assinatura é importante manter os clientes, porque senão acaba a conquista de novos clientes só servem para repor os que saíram, né? E como que a gente pode ensinar eles a pensar em o X de uma maneira mais fácil, para que isso não aconteça, né? Que essa cultura de UX ajude ao invés de tentar repor os clientes, mantê-los. Sem dúvida, é interessante isso, né? Para SaaS, relevância é vital, né? Crucial ser relevante sempre, assim. E eu acho que uma das finalidades assim do design é exatamente trabalhar nas relevâncias, o que as pessoas acham relevante. Então, acho que isso já é uma resposta interessante, que aponta para um caminho interessante, né? Mas para fazer isso, como a gente é mais relevante? É claro que a gente tem que se ligar nos números, né, nas métricas, para que a gente possa melhorar nossos produtos através desses números, mas isso não é suficiente. Assim, números, eles mascaram, né, as pessoas. As pessoas não podem ser resumidas a números, porque, às vezes, 1% é tão importante quanto 99%. E aí a gente tem que olhar para as minorias. Então, o design ele tem essa característica de ser qualitativo, ele não é só quantitativo. Então, a gente tem que ir lá e perguntar para as pessoas o que é que elas acham relevantes. E, quando elas não sabem responder, a gente tem que ir lá e observá-las e descobrir o que é relevante para elas. Nem sempre elas vão falar o que é relevante para elas, né? Então, eu acho que é aí que está uma chave muito importante para esse universo SaaS. É a possibilidade que existe do design tornar as coisas mais relevantes para as pessoas. Alguém quer complementar alguma coisa? Achei muito bonito. Então, Daniel, vai para você. Agora que a gente sabe quais que são os benefícios de colocar o usuário no centro, né? O Anderson já deu uma ótima palestra aqui para a gente antes. Então, a gente sabe o benefício de como é colocar o usuário no centro, né? Ainda mais para uma empresa recorrente. Muitos falam no UX designer seria só o departamento de design, né, que tem que ser encarregado por desenhar a experiência. A gente sabe que o UX design deve ser por todo mundo. Você tem algum caso que você pode contar, alguma história nesses seus 20 anos aí, de vivência no design? Eu acho o seguinte, primeiro que realmente quando alguém acha, e as pessoas acham isso, que elas vão colocar a dependência do produto ser um sucesso na mão de um tipo só de profissional,
que vai dar errado. Não é que pode dar errado, vai dar errado. Não tem chance de dar certo. Porque, para você... Primeiro que a experiência do usuário é um fenômeno que acontece com alguém que está fora da sua empresa. A experiência do usuário não é um fenômeno da sua empresa, é um fenômeno dos outros. Os outros têm experiências do usuário. As pessoas contribuem para melhorar ou piorar a experiência dos outros. Então, todo mundo dentro de uma empresa tem um papel coadjuvante de impulsionar, piorar, às vezes de propósito, às vezes não é de propósito. O problema das coisas é que o design é sempre baseado no propósito. A gente tem que fazer as coisas de propósito. Então, quando às vezes a gente fala, eu acho que eu vou aumentar o preço aqui porque eu acho que vai acontecer tal coisa, tipo, cara, isso não é de propósito, às vezes é sem querer. Quando eu trabalho atendendo empresas para tentar aprimorar algum tipo de produto, a primeira coisa é que muito dado a respeito do teu produto, a respeito do teu usuário, está dentro da sua empresa e você não sabe. Então, é muito comum que aconteça um monte de deturpação, e eu vou contar uma, que aí vocês podem procurar melhorar isso. É muito comum que um produto tenha uma parte que tem uma peça defeituosa. É muito comum. É muito comum, porque as coisas são muito complexas, muito mais complexas do que era em 1800, sabe? Então, as coisas são complicadonas, as coisas têm relatório que tem que pegar timelines e o escambau. Então, a gente lida com um mundo que é extremamente complexo. Não necessariamente ele precisa ser complicado, mas ele é extremamente complexo. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem usar as coisas que a gente faz. Então, isso é comum, a gente não consegue usar tudo. E os nossos usuários, nossos clientes, não conseguem usar tudo. Então, a gente tem departamentos inteiros para ensinar eles a usarem as coisas que a gente faz, porque a gente faz pacamente. Olha o Caio ali, Caio, eu estou vendo você aí. Então, às vezes, a gente tem um departamento para alguém ligar lá e falar assim, eu estou com um problema aqui para conseguir logar, e você tem um departamento para ensinar o cara como é que ele loga. É assim que você loga. E, às vezes, você não pega e conserta a tela de login. Você só fica mantendo um departamento para dizer como é que você usa uma coisa que está quebrada. E você podia ter consertado. Mas fala, não vou consertar. Eu vou manter quebrado e vou manter um departamento inteiro mandando e-mail, impulsionador, falando um monte de besteira para os outros, eu te amo, hashtag carinho, com GIF, viva uma vida boa, mas eu não vou entregar o meu produto no prazo. Então, isso daí é tipo conserta, em vez de ficar tentando falar para as pessoas como é que usa um produto quebrado. Vai lá e conserta. Vocês vão ter, assim, tipo, é muito mais barato para vocês ter o produto que está funcionando e não ter gente enchendo o saco de vocês, do que vocês têm que manter 35 pessoas dizendo como é que usa uma tela de login que podia consertar em meia hora. Então, assim, eu lido com isso diretamente. Assim. O cliente tem reclamação específica. O usuário reclamou que o campo de CPF é muito pequenininho e ele não consegue ler o CPF inteiro. Então, aí você tem que ter uma pessoa atendendo o telefone falando, é só você pegar a setinha e colocar para o lado. Isso leva 10 minutos para consertar. Por que não conserta? Então, conserta as coisas, não deixa quebrado. Então, só que todas essas coisas estão espalhadas na empresa de vocês não sabem. Então, vocês não sabem que alguém do suporte tem a pergunta certa, vocês não sabem que a equipe de dev está respondendo ao problema errado, vocês não sabem essas coisas. Vai lá e pergunta. Então, não é, tipo, tem que ser transparente essas coisas ali e não ficar querendo achar realmente que tem um departamento hipócrita de vamos agradar a cliente tentando fazer ele usar produto meia boca. Faz o produto ficar certo, porque senão realmente vai vir uma multinacional chinesa com o produto pronto e vai acabar a empresa de vocês e tchau. Aí, tipo, tchau. É isso. Minha dica é essa. Faz o produto direito e demite um monte de gente. Mas como a gente leva essa mensagem para dentro da empresa, Daniel? Como que a gente leva essa mensagem para dentro da empresa? Então, eu acho, o Anderson falou um negócio que é muito legal, que é assim, as pessoas nunca viram usuários de verdade. Então, isso é muita verdade. Então, as pessoas não viram. Vejam. Sai da casa de vocês e vai ver os usuários. Então, vai ver como que é alguém que está atendendo o usuário no telefone, vai ficar no call center, vai ver como é isso. Porque aí vai dar um maior choque. Pega o chefe de vocês e leva ele para ver lá. O cara xingando o teu produto, que você tem tanto orgulho. Olha como ele xinga. Aí o cara vai começar a ter um baile e um banho de humildade. Porque a gente é muito arrogante, assim, a gente é muito arrogante. A gente acha mesmo que a gente tem aquele negócio, não, mas é o melhor não sei o que do mundo. Não é. Tipo, cara, não é. Se fosse, vocês, tipo, desculpa, vocês estavam em outro lugar agora, vocês estavam pescando, vocês iam ser milionários, vocês teriam 500 bitcoins. E não é verdade. Então, pega leve. Tipo, a gente não tem o melhor produto, não. A gente tem um produto que está ali, a gente está tentando fazer ele ficar bom. Então, dá um tapa na cara do chefe de vocês, mostrando o usuário sofrendo. É a melhor coisa do mundo. Mostra o cara sofrendo, e aí o cara vai falar assim, nossa, verdade, que tapa na minha cara. E aí, se ele não está afim de consertar, aí é porque ele é um mau caráter. Não, vale até a gente fazer uma pesquisa aqui com o pessoal. Quem aqui já dedicou 1 hora sequer para falar com o usuário? Não com o cliente, com o usuário. Com o usuário, a pessoa que vai usar. Então, precisamos levantar mais mão aí, entendeu? Precisamos levantar mais mão. Deixa eu só complementar. Quem aqui trabalha com SaaS? Quem aqui tem um clube de assinatura? A grande maioria, então,
é SaaS. Então, agora a gente vai falar um pouco de pesquisa. A gente tem uma especialista aqui. Sempre falando em UX, a gente pensa em usuário, mas pensar em usuário parece um trabalho muito abstrato e cheio de suposições. Como que o pesquisador transforma isso de uma maneira mais próxima da realidade? Faz isso que ele estava falando. Vai lá, observa, chama o usuário para vir fazer uma atividade, um workshop, sem abrir o que está acontecendo. Então, aí a pessoa vem, faz um workshop, aí fala assim, não, me conta sobre o serviço tal. Aí a pessoa mete o pau no teu produto. E ela nem sabe que ela está dentro da... Então, você está dentro da empresa que você acabou de criticar, tipo, a gente está querendo melhorar o nosso produto. Então, assim, existem várias maneiras. Essa coisa de que... eu concordo um pouco com o que a gente viu antes, de que se limitar a formulário é muito frio, sabe? Essa coisa, tipo assim, vou disparar um formulário e vou, sei lá, ter as opiniões do meu público e está tudo certo. Não, você precisa ir lá, você precisa ser voyeur mesmo, sabe? Ficar olhando ali, agora ele vai clicar no negócio errado. Não é aí, mas sem envezar, né? Ficar anotando e falar assim, olha, a gente tem um problema. E fazer as tuas métricas muito mais olho no olho, digamos assim, do que pegar ali o Analytics só e ficar, né, nos dadinhos ali. É que assim, as métricas, números, dados, essas informações, elas são muito boas para te dar um norte, um sentido de para onde você vai para validar aquela informação. Mas a validação no local, com a pessoa, falar no telefone. Vocês já ficaram um dia atendendo o telefone lá do... Eu já passei um dia na mesa lá, ó, só ouvindo tudo que estava acontecendo. Todas as reclamações. Gente, muda muito. Você tem uma outra visão do teu produto e você consegue, de verdade, entender onde que você precisa... Putz, já sei onde que a gente está falhando e a gente precisa melhorar. Então, assim, a parte de pesquisa, ela não é só rodar formulário, ela não é só você chegar e ler... Nossa, fiz vários cursos sobre pesquisa e... Gente, menos teoria e mais prática, tá? É muito bonito vocês fazerem lá a apresentação PPT, cheio de coisinhas, eu não sei o quê, só que, na prática, vocês não conseguem olhar para o teu usuário e já sentir onde que ele está tendo dificuldade, onde que você podia resolver a vida dele, onde que dava para você antecipar alguma coisa e tentar já pescar as necessidades, as oportunidades e onde que você consegue solucionar. Andrei? Poxa, eu estava me lembrando aqui de um case, assim, Eu percebi. uma coisa rápida, assim, eu queria falar, mas... Estava escrito aqui, ó, lembrei de um case. Eu vi o olhinho dele, assim, do longe, buscar uma informação. Fazendo buffer, né? Aquele só... É só para demonstrar esse poder de estar com as pessoas, né? Uma vez eu fiz um projeto que envolvia idosos que tiveram AVC. E eu fiz uma interface achando que eles iam achar bom, porque eu tinha feito os botões adequados e tal. E quando eu cheguei lá... uma série de entrevistas que eu fiz com alguns idosos com AVC, eles tinham um lado paralisado, né? Eu percebi que eles seguravam a mão paralisada para interagir com a interface. Eu jamais teria descoberto isso, sabe? Se eu tivesse num laboratório mandando um formulário ou simplesmente enviado a interface. Então, isso me deu outros insights para melhorar essa interface. Poxa, eles querem interagir com a mão paralisada. Eu não pensei nisso, achei que eles iam interagir com a mão que eles estavam operacional, né? Então, isso é um exemplo, como isso é sensível e como faz parte dessa pesquisa, né, de você estar lá. Foi emocionante mesmo perceber isso, e isso acho que trouxe melhoria, sem dúvida, né? Um pouco do que o Daniel falou no ano passado, né, no Superlogic Experience 2017, que, por mais que a gente tente se colocar no papel do usuário, né, a gente não é como o nosso usuário. Né? Se você fosse o seu usuário, aí nesse caso, você teria AVC e teria uma mão paralisada. Então, a gente precisa sair para a rua, precisa conversar para entender, porque a gente não consegue simular quem é o nosso usuário. Eles têm que falar isso para a gente tem que perceber. Então, esse discurso da empatia, por exemplo, você precisa ter empatia. Sim, você precisa, sim, mas assim, empatia não é você
né, tipo, baixar no corpo da pessoa. É completamente diferente. Então, assim, você ainda precisa ter um contato com a pessoa de verdade que vai apertar aquele botão, a pessoa de verdade que vai encerrar aquela compra, que vai finalizar aquela tela. Você precisa entender esse caminho E não todo. é só ouvir, né? É ver ela usando, tentar extrair dela o que ela está pensando, né? Que é algo tão difícil. Sabe uma coisa muito simples? Quando a gente faz entrevista, que a gente anota, ou que tem alguém anotando, ali já não tá, já contaminou. Sabe cena de crime assim? Nossa, você contaminou as provas. Já contaminou porque já enviesou. Na hora que você está escrevendo, você já está meio que resumindo o que a pessoa está falando. Quando você grava o áudio, que você ouve, que você entende, esse produto, ele não é legal. Você fala assim, nossa, a pessoa está odiando. É outra coisa, outra coisa. Então, assim, muito cuidado também para a gente não querer, com a pressa, acabar contaminando todo esse material rico que a gente tem, que são as pessoas, o depoimento delas. Uma vez eu aprendi uma coisa muito legal, assim, que quando você for falar com um usuário, né, e você estiver mostrando para ele, se ele franzir a testa, ele está com dúvida. Você pode perguntar para ele, e aí, tá legal? Tá conseguindo entender ele? Se ele franzir essa testa, tá legal. Ele não entendeu. Foi uma dica assim, daí eu comecei a aplicar, eu falei, é verdade, cara. O cara, às vezes, concorda com a gente porque ele tem medo de que você acha ele o burrão. Às vezes as pessoas não querem maguar, né? Falar que não está muito legal. Mas é o que a gente quer uma porrada nessas horas. A gente precisa aprender, né? A gente quer tapa na cara. A gente não quer ouvir que está bonitinho. Para isso a gente tem dentro da empresa nosso time falando, tá lindo, né? Tem nossa mãe, né, para falar que tá lindo, né? É porque a gente assim, a gente é feito para ser aceito. É isso que a gente é feito como pessoa. A gente quer ser aceito, eu sou aceito. Todo mundo fala, eu quero botar uma roupa xadrez para ser aceito como designer. Então eu tenho que fazer coisas para ser aceito. Vou deixar a barba não eu vou deixar uma barba para ser aceito. Onde eu tenho que ser aceito. Xadrez, não é, eu quero ser aceito. Então, para você ser aceito, você às vezes mente. É comum, os bebês mentem. O bebê tem 3 meses, ele quer ser aceito. Ele vai lá e faz carinha de feliz. Não, eu adorei essa. Então, a gente é o maior mentiroso do mundo para ser aceito. Então, realmente, é muito sutil e é muito complexo você fazer uma coisa que é remota, fazer um formulário, fazer de 0 a 10, quanto você recomenda isso para um amigo? Minta agora. Você não sabe, cara. Tipo, é bom enviesado para caramba isso, porque a pessoa... Eu acho isso engraçado, porque vocês têm Tinder, vocês já ouviram falar Tinder? O Andrei não sabe, porque o Andrei é um homem já casado há muito tempo. Mas o Tinder, as pessoas falam assim, a pessoa falou que gosta de Star Wars, ponto positivo. Mas a pessoa também falou que gosta de Crepúsculo. Então, um ponto tirou outro ponto. Só que a gente faz uma pesquisa só do nosso próprio produto. Então, você pergunta assim, você gosta do meu produto? Gosto. E você gosta de fígado? Gosto também. Então cagou tudo. Então, tipo, e a gente só pergunta uma coisa exclusiva, isolada, que não leva a sério o contexto. Então, não adianta nada. Um monte de coisa que a gente faz é um monte de mentira, gente. Tipo, você tem que ver as pessoas fazendo as coisas e xingando de verdade. Falando assim, não instala, não. Consome muito recurso do meu celular. Existem técnicas de entrevistas, né? É que é mais sério do que parece, né? Isso que ela está falando. Tipo, a gente acha que é uma brincadeirinha, que eu vou fazer um negócio colorido. Pinta aí, até vermelho. Tem que planejar bem para que uma pergunta valide a outra mais à frente, né? Você faz uma pergunta que, de repente, contradiz o que a pessoa tentou falar. Então, é um exercício muito complexo, né? Daí exige muita sensibilidade também, né? Sim. Muito amor. Eu falo até que por mim, assim, ontem mesmo eu fiz um tweet muito assim, eu vou censurar o palavrão, tá, gente? Mas eu falei assim, às vezes eu coloco uma carinha, mas eu estou querendo mandar tomar, sabe? Tipo, às vezes você coloca uma carinha sorrindo, mas você está querendo matar a pessoa, sabe? Então, assim, às vezes o que vem de feedback no teu gente, não pode ser totalmente sincero, né? Tipo assim, nossa, que maravilhoso esse produto. Tipo, para de me mandar newsletter, pelo amor de Deus, não enche meu saco, não quero mais ver o seu e-mail na minha frente. E é isso que está embutido, às vezes, no comentário. Você precisa validar. Não vale perguntar para a mãe, né, Daniel? Não vai perguntar para a mãe. Ou perguntar para o pessoal da equipe. Ô, pessoal da equipe, o que vocês acham? Acho ótimo, estão só mandando embora. Só off-topic agora. Você falou de reconhecimento pela roupa, né? Chegou a época de festa junina, é a época que a gente se sente em casa. Designer se sente em casa. Nossa, é festa junina. Tá um monte de designer, né? Aqui em Campinas. Assim, a gente pega a rolha e passa na... Vamos voltar um pouquinho nas métricas agora? Porque o pessoal aqui conhece bem de métrica de marketing, de tudo. Huxley. Que métrica que a gente tem para a experiência do usuário? Para medir isso?
Eu acho que é assim, uma coisa que é engraçada que é o seguinte, a gente está falando a respeito de um plano de assinatura. Então, muita gente trabalha com um software que o cara vai ficar comprando várias vezes. Todo mundo está aqui a respeito disso. Então, a gente está falando de uma coisa que é um relacionamento sério, não é ter um namorico. Você não está indo ali só para falar, eu baixei e apaguei. Então, você quer ter um relacionamento sério. Então, não vou pensar assim, eu sei lá que número que vocês querem usar, do Cox, CAP, CPChip, isso aí não me interessa. E não interessa para um monte de gente, não interessa para quem usa o negócio de vocês, interessa para um grupo muito pequeno de pessoas que deve ter, tipo, 2.000 pessoas no Brasil que interessa isso. Então, é muito pequeno comparado com a base de usuário de vocês que toma vinho, por exemplo, é outro grupo. Então, a gente tem que ter métrica de relacionamento sério. Métrica de relacionamento sério, na época da minha mãe, da minha avó, essas coisas chamava bodas. Então, a gente tem que ter uma métrica chamada bodas. Esse meu usuário tem bodas de prata comigo. Ele está aqui há 2 anos. Esse aqui é bodas de diamante. Meu usuário está aqui há 5 anos comigo. Esse cara aí, tipo, tem que ganhar uma viagem para o Tahiti. O outro carinha da bodas, sei lá, de papel. Fala aí, bodas, que você falou que fez 8 anos de casado. Que bodas que é essa aí? Que a sua esposa vai ver isso. Ligado, cara, você não está ligado. É bodas de cenoura, sei lá, não sei. Mas bodas de alguma coisa. Então, a gente tinha que comemorar essas bodas com os nossos usuários e ver isso como métrica de algum jeito. Pô, esse cara está comigo aqui faz tempo. Isso é uma coisa. Outra coisa é que, às vezes, a gente está, tipo, num casamento, por exemplo, que está uma merda. E a gente... Eu não censuro as palavras, desculpa, eu não consigo. Não, pode Tudo bem, desculpa, vai, gente. vai, Depois vai ele fundo. censura no vídeo aí. Pi, pi, eu faço. Pi. Então, às vezes, a gente está levando um relacionamentozinho de merda. E a gente está ali e a gente sabe que a gente está. A gente é hipócrita de falar que a gente não sabe, sabe. Você fala assim, pô, minha mulher, meu marido, minha mina, meu mino, fica o dia inteiro no WhatsApp em vez de falar comigo. Pô, tá procurando outro app, né? Tipo, tá procurando outro SaaS para ele lá. Então, você sabe disso. Você fala, cara, ele não está procurando, ele não está mais querendo o meu bagulho, ele fica mais tempo fora de casa do que dentro. Então, tipo, ele está pesquisando, está pesquisando, ele está fazendo trials. Eu vou fazer outro trial, 30 dias de trial. Então, a gente sabe essas coisas. A gente começa, sei lá, se vocês conseguem mapear, se o cara que usa o X usa o Y também, porque é um bom sinal de que está dando errado o que vocês estão fazendo. Se o cara está ali há bastante tempo, ele realmente... Fala né? bem, dá presente no Dia dos Namorados, que está chegando semana que vem. Ele não dá só um bombonzinho, ele realmente fala, vou na H-Stern, gasta 35 mil reais. Ó, né? Aí é diferente. Então, tenta pegar algum tipo de coisa ali que seja relacionada a esse tipo, de como é o sucesso do relacionamento sério. Então, assim, bodas, aniversário de namoro, é um monte de coisa e comemora junto com as pessoas. Porque quanto mais você lembra para a pessoa que a pessoa está dentro de um relacionamento e que o relacionamento é duradouro e está indo bem, menos a pessoa sai. Isso daí, assim, tem um monte de hook, de ganchos, que acontece na hora que a gente usa qualquer coisa, que quanto mais eu me engajo, mais é difícil eu me desengajar. Eu vou dar o exemplo do Candy Crush. Pô, mas eu já estou na fase 99, eu vou parar de jogar agora? Agora eu vou chegar na 100. Aí você está na 160. Pô, eu estou na 160, eu joguei até agora, eu tenho 4 pirulitos que eu posso usar a qualquer momento. Eu vou parar de usar agora? Não vou parar de usar. Aí o cara continua usando. Eu quando parei de jogar Mafia Wars, eu tinha 100 moedas, que eu fiquei com dó de sair. Eu falei, eu tenho 100 moedas, eu posso fazer tanta coisa com essas moedas, mas eu vou ter que sair mesmo assim. E foi o maior dó eu sair. Aí eu fui lá e saí. São as playlists do Spotify. São né? as playlists do Spotify, são o quanto o Netflix sabe de mim. Fala, pô, mas o Netflix sabe tanto de mim que eu não quero começar de novo. É a mesma coisa com o relacionamento. Pô, mas minha esposa sabe que eu não gosto do leite assim. Eu vou mesmo começar com uma outra pessoa que vai me trazer leite C. Eu odeio isso. A pessoa, eu não quero. Café na cama. Às vezes você odeia café na cama e fala, pô, eu vou ter que entrar num relacionamento de alguém que quer me dar café na cama. Por exemplo, alguém que quer fazer eu passar por um board cheio de passo a passo. Eu odeio, eu não quero passar por isso de novo. Então, tipo, pensa nisso. É um relacionamento que vocês têm que ter com as pessoas. E tem métricas que vocês conhecem da vida de vocês e que são refletidas nas pessoas. Os softwares são reflexos das pessoas. Então, você fala, pô, qual é esse reflexo que essa pessoa me dá quando ela fala assim, eu adoro, mas eu não recomendaria para ninguém? Muito triste isso, mas adora, acontece muito. Em vários lugares por aí. Adoro, mas não. Eu adoro, mas eu não pagaria. Não, e uma outra dica agora, tudo que a gente falou serviu para manter o usuário ali. Pô, mas vocês não falaram o que eu faço para conseguir. A dica que eu dou é que assim, uma experiência boa é contagiante. Se o Andrei tiver uma experiência boa, ele vai me contagiar, né, para eu ir atrás disso aí também e querer ter a mesma experiência que ele. Então, se você fizer o trabalho direitinho para manter seu usuário, entender o usuário,
esse usuário vai começar a falar para os outros, vai começar a dar depoimentos sobre a experiência dele, e isso vai começar a trazer novos usuários que também querem ter a mesma experiência. É igual no Nubank. Né? Eu sabia que esse nome ia aparecer em algum momento. Gente, vocês todos os cases do universo, todo mundo fala, não, igual no Nubank, igual no... Tá vendo? É isso que dá a ter uma boa experiência. Exatamente. As pessoas vão falar sempre de vocês. Contagia, por isso que todo mundo É tipo fala. virose, né? E a compreensão que isso é muito global, né? Não é. Vai lá, Andrei, você tem 2 minutos para encerrar nosso painel e terminar em... Então, não é, Lorde. não é só um elemento, é uma cultura mesmo, né? Porque envolve o pessoal do atendimento, o pessoal que está pensando no business, né? Também pensando no usuário, né? Então, é muito global. Bom, mas eu queria agradecer, assim, muito obrigado pela oportunidade, adorei aqui conversar. Quem quiser conversar mais também, né? A gente está sempre por ali, né? No stand da Waze, ali. Pô, fala direito o nome, pelo Wizen, pelo amor de Deus. Wizen. Eu achei que a gente era amigo. Poxa. E aqui está escrito errado também o nome da empresa que eu trabalho. Está Top Total. Mas tudo bem. Então é isso, pessoal. Obrigado, tá? Muito bom. Quem quiser continuar conversando, tomar um café aí, a Alda vai ficar o dia inteiro hoje. O dia inteiro não, porque, adivinha? Tem o workshop, treinamento para dar, infelizmente. Então, corre para falar com a Alda, corre para falar com o Andrei, com o Daniel está ali no stand. Eu vou estar aí na feira também, a gente pode bater um papo. Eu não sei até que horas o Anderson vai ficar por aí. O Anderson é um dos caras que eu conheço que manja muito de liderança de times de design, de UX, tem uma experiência boa com o SaaS também. Então a gente vai estar aí, a gente quer conversar com mais gente, a gente quer bater um papo com quem é usuário hoje aqui no evento e mostrar que o design pode ajudar a empresa de vocês a mudar o mundo. Posso só falar uma palavrinha? Você tem 30 segundos. Gente, sejam inclusivos, tá? Lembrem que a gente não está projetando as coisas para nós mesmos, nem para clones nossos. Então, quando vocês estiverem projetando soluções, mudando a vida das pessoas, sejam inclusivos, incluam as pessoas, façam elas ter uma vida melhor e não trabalhem para ficar rico, para ganhar dinheiro, trabalhem para mudar a vida das pessoas. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado.